Em quais casos o sangue doado é utilizado? Olha, o sangue ele pode ser utilizado em várias situações, desde reposição para cirurgias de emergência, até cirurgias eletivas também pode ser realizado. Pode ser realizado em pacientes oncológicos que fazem tratamentos de quimioterapia, radioterapia, ser utilizado em situações de reposição para pacientes que têm doenças crônicas, como pacientes portadores de doença renal crônica, os próprios pacientes hematológicos que têm algumas doenças como anemia falciforme. Então, a diversidade do sangue é bem rica, né? Situações de problemas de coagulação, alguns pacientes que têm também necessidade de reposição, grandes sangramentos para estancar os sangramentos, não só para repor estoque, mas para parar sangramentos. Existe um grupo, uma parte do sangue que é o plasma, que pode ser utilizado para essa situação. Então, assim, é o que eu costumo dizer, né? Um doador de sangue ele pode salvar até 4 vidas. Isso é muito importante, né, Ícaro? E para aquelas pessoas que nunca realizaram a doação de sangue, o que é que elas precisam saber na hora de fazer esse tipo de doação? Olha, a doação de sangue é uma coisa bem simples, né? Eu acho que talvez existe muito mito, muito receio da população em geral, e creio que é um processo complicado, que tem grandes complicações, mas é um procedimento bem simples. Geralmente uma doação dura uma média de 7 a 8 minutos. A pessoa só precisa ter mais de 16 anos, no caso de quem for menor de idade, precisa ter uma autorização do responsável, dos pais. E se for um doador já de longa data, hoje em dia já se estende mais o período de doação, né? Antigamente ia até os 60 anos, mas se a pessoa for um doador ativo, ela pode fazer doação até os 69 anos de idade. Gozar de boa saúde, não ter doenças crônicas, como diabetes, por exemplo, ter mais que 50 quilos e estar bem alimentado, ter dormido bem na noite anterior à doação. Mas é um processo bem simples, não requer grandes esforços, a pessoa pode até voltar para as suas atividades desde que não mexa com maquinário pesado, não faça nenhum esforço pesado no dia da doação, não tem muito mistério não. Ô Ícaro, a gente sabe que os estoques são bem baixos, né? Em todo o Brasil há sempre essa necessidade de doação de sangue e tudo mais, mas existe algum tipo sanguíneo onde há menos doação aqui na nossa região, por exemplo? Olha, os tipos sanguíneos mais raros, não só aqui na região, mas como um todo, por exemplo, são tipos AB, né? São aquele grupamento. A gente sabe que existe o grupo A, o grupo B, o grupo O. Agora, principalmente, há uma grande demanda, principalmente de sangue AB e de B também, né? Preponderantemente, a população, o que a gente mais vê, os tipos mais comuns são sangues A, principalmente a positivo que é o mais frequente, e sangue O. Importante, o sangue O, apesar de ter uma grande quantidade de gente que tem esse tipo de sangue, ele é um sangue muito utilizado. Então, há sempre uma demanda muito grande pelo tipo de sangue O. Por quê? Porque o O é aquele tipo de sangue que a gente chama de doador universal, principalmente se for o O negativo. Então, em situações de emergência, quando você não tem disponibilidade, por exemplo, do sangue A, do sangue B, ou do próprio sangue AB, e aí o paciente está no estágio crítico, você opta, por exemplo, pela doação do sangue O negativo, em falta do sangue mais compatível, porque o risco de reação é bem menor. Então, geralmente é o sangue AB, o mais necessário, e geralmente sangue B também tem uma demanda grande. E só essa ressalva para o sangue O. Ele não é um sangue tão raro, mas devido à demanda pela necessidade de situações de urgência, tem sempre o estoque mais baixo também. Ô Ícaro, para quem está nos ouvindo agora e quer fazer a doação de sangue, o que é que essa pessoa precisa levar de documentação até o Hemocentro? Olha, geralmente o documento de identidade simples é mais que suficiente. Você leva um RG, carteira de habilitação, nada mais que isso é necessário. Você faz um cadastro lá, fica cadastrado no Hemop, que é o Hemocentro aqui da região. Só essa ressalva em relação a pessoas que são menor de idade, né? No caso, que tem menos de 18 anos, já pode começar a doar a partir dos 16 anos. Nesse caso, você precisa levar uma autorização. E preferência ideal, geralmente o pessoal recomenda que vá com maior de idade, na verdade, que seja o responsável para preencher a papelada. Mas o processo é bem simples, a triagem é bem rápida, é feito só a avaliação de sinais vitais. Já se faz o registro do paciente, geralmente ele ganha uma carteirinha e fica lá no registro, no cadastro do Hemop. E aí, em caso de homens, essa doação ela pode ser regular, o que a gente estima que a cada 3 meses o homem pode fazer a doação de sangue, se for mulher, a cada 4 meses. Por que tem esse intervalo, Ícaro? É para que o corpo possa se recuperar? Isso. É o tempo que se estima geralmente para que haja uma recuperação. No caso das mulheres, o intervalo é um pouquinho maior, né? A gente fala que é de 4 meses,
por causa da questão das perdas menstruais. Como a mulher geralmente tem um fluxo menstrual mensal, então ela naturalmente já tem uma perda sanguínea mensal a mais que o homem não tem. Inclusive, quando a mulher entra na menopausa, esse intervalo de tempo de doação dela se torna menor. Então, a mulher que já tem lá, por exemplo, seus 50 e poucos anos e é já doadora ativa, e aí ela não menstrua mais, ela passa a ter esse mesmo intervalo do homem, a cada 3 vezes pode doar. Perfeito, Ícaro. Olha, a gente agradece muito, né, essas orientações e torce para que datas como essa realmente sirvam para incentivar, né, as pessoas, né, a procurarem os hemocentros, fazer sua doação, às vezes até deixar de medo, né, que às vezes as pessoas têm medo. Sim, sem dúvida, eu que agradeço o espaço. É essencial, né, lembrar que os estoques eles se mantiveram muito mais baixos nos últimos anos, principalmente por causa da pandemia, né? Muita gente grave e ficou internada em UTI, pacientes de UTI geralmente demandam muitas vezes de recorrentes transfusões. Então, aquela máxima que a gente tinha, que sempre existiu apelo, principalmente do Hemop, para doações em períodos de festividades, como carnaval, festas de final de ano, que a gente sabe que existia uma demanda maior e que o hemocentro ficava mais sufocado, essa realidade se estendeu por períodos maiores por causa da pandemia. Então, houve uma necessidade maior porque houve mais gente internada, hospitais mais lotados e o estoque não conseguiu fazer uma reserva boa. Então, o ideal, na verdade, é que existisse esse processo de doação contínua, né? As pessoas tivessem esse hábito, pelo menos 2 ou 3 vezes por ano, manter essa doação para a gente ter sempre uma reserva segura para a população. Perfeito, Ícaro. Obrigado, viu? Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Tá aí, a gente conversou com o Ícaro Félix, hematologista, falando sobre o Dia Mundial do Doador de Sangue.